aí, assim, como o pessoal estuda muito a Rússia, né? Eles também vão nessa, assim, uma interpretação minha, tá? Nós brasileiros somos muito mais polidos, assim, mais cuidadosos, não sei. É uma coisa que eu tava pensando eu tava achado muito isso aí. O russo tá bruto. Mas eu já vi, assim, quando é um debate pessoal, parecido quando ele recebe alguém pra pessoal, eles são polidos, Rui, debatendo com muito polido, nunca vi nada, né? Quando é como se fosse um react, quando é como um rosto preto, aí o bicho. Bom, sem mais delongas, eu vou iniciar aqui, e aí dá pra discutir esse assunto, mas olhar a visão do Rui do PCO, dessa linha trotskista do PCO, e comparar com a outra. Mas o que eu estava dizendo é que essa linha trotskista do PCO, ela está indo muito na linha que os marxistas leninistas ou stalinistas estão. O Breno Altman, stalinista, está nessa linha muito parecida também, tá? Que é pró-Rússia. Então eu acho que Jones Manuel, Humberto, não sei, né, dos web comunistas aí, sem querer pejorativo, o Rui é um web comunista, que aquilo que não está aí na web, e falando que é comunista, é um web comunista. Eles estão mais ou menos nessa linha pró-Rússia, alguns mais veladamente, outros mais explícitos, como o PCO, né? Então, o único pessoal, e aí assim, o Pedro está mais alinhado aí com o PSTU, né, nessa linha assim, que ele não é pró-Rússia, tá? Eu particularmente acho ser pró-Rússia sem... O Hamas é mais compreensível você ser pró-Hamas sem muito tato, assim, sem, né, ir de cabeça ajudando o Hamas. É compreensível, não, eu tenho críticas ao Hamas também, mas a Rússia é mais difícil, né? E desculpa o ruído aí, até eu tô ouvindo esse ruído, mas é o meu hardware lixo aqui. Eu enxergo um negócio mais materialista assim da Rússia. É preferível a Rússia derrotar a Ucrânia do que o inverso? Para mim é preferível sim a Rússia derrotar a Ucrânia, porque assim, a Ucrânia não derrota a Rússia sozinha, tá? É isso que eu tô falando. Mesmo que derrotasse, aí seria uma outra reflexão, mas até próxima a isso. Mas para a Ucrânia derrotar a Rússia, ela precisa da OTAN. Sem a OTAN, ela não consegue. E aí a OTAN derrotar a Rússia não é melhor do que a Rússia derrotar a Ucrânia. Para mim não, tá? É um imperialismo puro derrotando. E a reflexão se é uma potência regional, se é um imperialismo menor ali, essa é outra reflexão, tá? Eu ainda acharia ruim a Ucrânia derrotar a Rússia com a OTAN, né? Isso, o bicho ia pegar se isso acontecesse. A gente ia ter mais uma potência regional ali despedaçada pelo imperialismo, ia isolar mais ainda a China, não sei o que ia dar, tá? Não vai acontecer, a não ser que escalem numa maneira que os diamantes não deram, né? Então, vamos dar um play aqui. Uma das coisas mais odiosas que houve é o seguinte, o que nós estamos vendo aqui não é uma crise do imperialismo, não. O que nós estamos vendo aqui é uma disputa interimperialista. Né? Tiraram dentro da cartola como se fosse um truque mágico, né? O mágico tirou ele da cartola, o imperialismo chinês e russo. Não sei porque que não falam também do imperialismo iraniano, né? É que aí seria forçar a barra, né? Mas é assim, muito... O Rui trabalha muito com ironia e tal, né? Então, mas seria forçar muito a barra. Porque, embora tenha alguma força bélica no Irã, né? Que há de se especular qual é a verdadeira força bélica do Irã. A gente teve algumas amostras no conflito com Israel, né? Dá para ter alguma ideia. Mas econômica e política, embora você tenha aquele eixo da resistência em volta do Irã, né?
para combater o imperialismo lá no Oriente Médio, não dá para dizer que passa do regional, né? Rússia é outra história e China outra historinha. Então vamos por escala. O Irã está aqui embaixo, aí vem Rússia e aí vem China. Economicamente, pelo menos, a China está acima de todo mundo aí. Talvez até passando os Estados Unidos. Mas, enfim, só queria fazer a reflexão sobre o Irã aí. Talvez até do imperialismo venezuelano, vai saber. Aí é chutar o balde completamente. Coitada da Venezuela, um cachorro caído. Claro, como acreditar, que esse imperialismo vai cair. E a hora que o imperialismo está numa crise muito aguda, a esquerda arrumou um pretexto para novamente apoiar o imperialismo. Como fez o Stalin depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, a linha do Rio é essa, assim. Ele lembra um pouco o Pondé, que ele pega um negócio e leva um extremo, tá? Muitas vezes. Talvez seja para cutucar e forçar posicionamentos diferentes, talvez não, sei lá. Ninguém pode entrar na cabeça de ninguém, né? Mas, por exemplo, a linha trotskista fica clara, e eu concordo em boa parte, assim, porque o Stalin não era uma força revolucionária de verdade, né? Assim, você pode pegar pontos aqui ou ali, mas tem muita conivência com o imperialismo no Israel. O Israel é uma parte disso, né? A construção de Israel está ali em acordos em União Soviética aí. Uma convergência parcial e apoios de setores, né, diferentes, mas setores que, sendo diferentes, construíram Israel, né? E essa colonização da Palestina, a nova colonização da Palestina, creio eu aqui, muito mais brutal do que a colonização britânica que tinha antes dela, né? Creio, eu digo porque eu fiz trabalhos na faculdade sobre o Oriente Médio, né? Mas não é nada aprofundado, trabalho em faculdade, né? Preguei e tal. E aí eu estou baseado nessa bibliografia, né? Que não se aprofunda, mas dá para dizer isso muito mais brutal que a britânica, tá? Acho que não estou muito longe da verdade aqui. Qual que é o pretexto? Que não é uma crise de imperialismo, é uma disputa de blocos de privados. Eu acho, qual que é o embasamento dessa tese aí, né? É meio que seguindo o que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, onde você teve uma disputa de blocos imperialistas, né? Então, o pessoal que ajudou na China e a Rússia nisso. O pessoal que eu digo, basicamente é o PSTU, tá? Mas tem mais gente, tá? Né? Por exemplo, como eu disse, eu acho que o Pedro tem uma convergência um pouco maior aí que o PSTU nessa ideia, embora ele seja mais realista, assim, mais centrista nessa tese. Ele sabe que é o OTAN, né, que foi lá que tá provocando os russos e tal, e aí ele coloca na pauta mesmo a ascensão da extrema-direita, do racionalismo, né, um pouco diversificado o discurso, mas basicamente ele está falando do discurso do PSTU, que fala que a Rússia é imperialista e a China é imperialista. E o Gustavo fez vídeos criticando a Venezuela, não sei se chegou a falar de imperialista, tá? Acho que não, mas é meio exagerado, tá? Eu vou até fundar o Gustavo, porque daí eu tenho que estar certo o que ele falou, que é capitalista, assim, claro. E isso eu concordo, tá? Todos esses países são capitalistas, China, Rússia. Na minha opinião, Rússia capitalista, embora tenha uma diferenciação, né, da estrutura, porque veio de uma experiência soviética que foi, né, restaurando a restauração do capitalismo, o processo de restauração foi sendo feito, mas ela vem dessa estrutura, então internamente é muito diferente, né, a composição dos milionários, etc. E a China ainda meio híbrida, porque o Partido Comunista comanda um país capitalista, o modo de produção é capitalista, mas há um certo controle da economia, né?
Então ela é meio híbrida, tá? Acho que até o Rui aqui discordaria de mim, embora ele reconheça que tá avançando, que é anti-imperialista e tal, mas ele discordaria. Mas eu acho meio híbrido, porque o controle estatal, ele é grande, tá? Ele é muito grande, é capitalista, mas quase não chega, mas ele parece caminhar para um planificado, assim. Mas a gente não pode chamar de socialista, não tem como, mas ele é estranho. Então diríamos que é um capitalismo estranho, tá? Então melhor. Híbrido dá a impressão que é metade socialista, metade não é, mas é um capitalismo estranho. O que é uma conclusão absolutamente fraudulenta, né? Por exemplo, o bloco imperialista de verdade, dos Estados Unidos, Europa e tal, primeiro é composto pelos países mais desenvolvidos do mundo. É composto pelos países que dominam a economia mundial. É composto pelos países que impuseram essas ditaduras que eu falei aqui, que foram autores de vários golpes de Estado. É composto pelos países que controlam a esmagadora maioria dos países do mundo. As ditaduras a que ele se refere, ele estava falando anteriormente das ditaduras, porque ele está discutindo a ditadura, o evento que eles vão fazer sobre a ditadura, né? Acho que agora, na virada para abril, né? E ele está falando de todas as ditaduras da América do Sul, né? Com certeza vieram do imperialismo. Então, qual é o significado de você falar, por exemplo, que a China é um país imperialista? A China, por acaso, controla o Brasil? Porque o bloco imperialista todo controla o Brasil. Os Estados Unidos é o país mais importante, mas todos eles controlam a economia e a política brasileira. Isso daqui eu vi um vídeo do Pedro antigo, né? O Pedro da UP. Não necessariamente as ideias batem completamente com o UP, mas tem uma crítica aí de uns 2 anos atrás aí ao PCO lá. E eu tava vendo que ele falando, tudo pro PCO é os Estados Unidos, né? Tudo tá por trás. Aí bota o chapéu de alumínio, ele fala, bota o chapéu de alumínio. Eu acho que o Rui exagera, como eu disse, às vezes ele é meio pondé, ele exagera um pouco, tá? Mas tem uma base por aí, né? E aí você tem documentos da CIA, todo mundo sabe que a ditadura de 64 veio dos Estados Unidos, né? E é um negócio que não fica parado lá no tempo. O pessoal começa a falar que tá lá atrás e começa que nem a Lava Jato, que ela tava lá atrás, e que é tudo conspiração, não sei o que. Só que derrubaram o governo da Dilma, né? Criaram lá o mensalão. Não tem corrupção? Claro que tem corrupção, né? Não é essa a questão. Mas como isso é usado, né? E aí você tem a Vaza Jato, e aí aparece nas matérias, tudo bem, não é um negócio explícito, tá? Falando, os Estados Unidos está controlando o Moro e tal, mas o cara vai lá no Departamento de Justiça, conversa com a FBI, a FBI vem aqui, faz... Então, tirando o que tem nos chats do WhatsApp, que não são completamente explícitos, falando nos Estados Unidos, comprou o Moro e tal, não é explícito, tá? Nos chats dos caras não tá isso. Mas ninguém sabe exatamente o que tá. Então o Pedro também segue nessa linha. Dá pra saber que os Estados Unidos tá enfiando o dedo e tal, mas tudo é Estados Unidos, os Estados Unidos derrubou e tal. Não dá pra ter certeza, tá? E aí não dá pra botar o chapéu de alumínio também, é só ver histórico. As ditaduras vieram dos Estados Unidos, todas as ditaduras da América do Sul, do imperialismo, né? Então não dá pra botar o chapéu de alumínio, né, cara? É complicado, tem um embasamento. Não é um negócio completamente maluco. E aí, por exemplo, né? Além teve espionagem contra Dilma, né? E aí você vê os documentos vazados, né? Da Wikileaks e tal. Você tem claramente o Temer comprado. É gravíssimo, né? Uma coisa é o Moro, né?
peãozinho e tal, depois vira senador, mas você tem aqueles documentos, eu não me lembro exatamente do conteúdo, mas você tem documentos vazados, o Temer é praticamente um informante, sendo que o cara vira presidente, né? Obviamente ligado ao imperialismo, o Temer, né? Então não dá pra botar o chapéu de alumínio. Pode falar o que quiser, não dá pra botar o chapéu de alumínio. Porque o imperialismo é real, ele é um poder real, né? A CIA, aí você fala, não, né, tudo é golpe, não sei o que. A CIA tem documento vazado de tudo quanto é jeito, a CIA se infiltra, vai lá derrubar, forma organização. Olha o vídeo do Jeffrey Sachs, sobre o Maidan, lá a Praça Maidan, a Revolução Colorida da Ucrânia. É o Sachs, cara. Você pode pensar, não, agora ele virou trumpista. Mesmo que virasse trumpista, tá? O cara é o pai do neoliberalismo lá, assim. Sempre chamam ele nos golpes chamavam ele pra ir lá botar plano econômico e tal. E ele vai lá e denuncia aquilo lá, fala tudo comprado. O pessoal compraram ônibus para fazer o pessoal ir lá na Revolução Colorida. Encheu os caras de ônibus, levou todo mundo, botou dinheiro. Organizou tudo, uma revolução comprada, velho. Enfim, não vou estender mais esse assunto, né? Deixa pra aí. A cúpula política de países como o Brasil é controlada pelo imperialismo norte-americano, japonês e europeu. Alguém já viu aqui os chineses controlando alguma coisa? Alguém acredita seriamente que os chineses teriam condições econômicas e políticas de dar um golpe de Estado no Brasil para impor a sua... A extrema-direita acredita, né? Assim, parte dela. Outra parte sabe que é mentira e continua mentindo. Porque interessa para eles, né? O inimigo deles, da extrema-direita, não é o picolé de chuchu. O inimigo deles não é o George Soros, né? O George Soros é uma piada, assim. O cara O inimigo deles é a cultura woke? Também, mas é mais uma palhaçada, é mais para eles juntarem capital político, mais para juntarem revolta popular, porque eles não ligam realmente para isso. Uma parte liga, né, que é meio maluca mesmo. E daí, para mim, é um contra-serviço da esquerda, que exagera nesses temas. Mas o que eles querem de verdade é derrubar a esquerda, né? É eliminar completamente a esquerda. Porque para eles ganharem da direita é muito fácil. A direita é completamente impopular, sempre foi. Aqueles caras engravatadinhos falando economês besta pro brasileiro, afeta só quem acha que é inteligente, entendeu? Não afeta o povo. Então o único jeito de ganhar ou é com poder militar, enfiando tanque na rua, ou é com o populismo que o Bolsonaro está conseguindo, né? E os discípulos do Bolsonaro tentam roubar dele agora que ele está sendo bombardeado, né? A dominação contra os Estados Unidos é uma coisa ridícula. E não é só o Brasil. Na América do Sul inteira é a mesma coisa. Na Ásia é a mesma coisa. Na África é a mesma coisa. E é claro, aí quando você chega na Ásia, você vai ter uma influência um pouquinho maior da China nos vizinhos, né? Uma potência regional, na minha opinião. Acho que tem uma base militar da China fora da China, não lembro qual que é, tá? Comparado com os Estados Unidos, que é no planeta todo, eles têm uma. Aí tem a disputa com a Caxemira, né? Ali com a Índia, que eles estão resolvendo diplomaticamente. E tem Taiwan, que sempre foi deles, né? O imperialismo tomou deles, e aí fica essa disputa aí. E aí, o que os defensores da tese que a China imperialista poderiam dizer é falar, não, mas o Brasil está fora da esfera de influência da China. A China tem a esfera de influência imperialista dela mais para a Ásia. Está tentando entrar na África agora, que é tipo meio que tá virando terra de ninguém. O imperialismo está perdendo força ali, o imperialismo principal está virando terra de ninguém. Pode ser, tá? Eu discordo ainda. Eu estou aqui fazendo papel de advogado do diabo, mas é só justamente para refletir, né? Em cima do que ele está falando. Quer dizer, o tal imperialismo chinês e russo é nada mais, nada menos do que um pretexto para defender
os crimes do imperialismo. É aqui que eu acho que o Rui exagera, né? Eu só acho que é uma leitura errada. Não chega ao ponto disso, de defender e tal. É só uma leitura errada. Mas é engraçado, né? Realmente, você vê o PSTU denunciando muito mais esses imperialismos menores do que o principal, né? Eu, pelo menos, vejo mais. Estatisticamente, pegar todas as matérias do PSTU e montar estatisticamente, poderia responder isso com propriedade. Eu não posso, né? Eu não tenho tempo nem para ir no banheiro direito. Por isso é importante falar do golpe militar de 64. Não foi a Rússia que deu o golpe de 64. Não foi a China. Quem organizou o golpe foram os Estados Unidos, com apoio da Inglaterra, com apoio da França, com apoio dos países europeus todos, o Japão. Os empresários que deram o golpe, eles não eram russos. Eles eram todos ligados ao circuito econômico imperialista mundial. A Rede Globo não é pró-russa. Como eu falei, né? Um contra-argumento seria: não, estava fora da esfera de influência da China. A China nem conseguia ter poder suficiente para ser imperialista. E aí a Rússia, assim como o PSTU trotskista, poderia falar que o Stalin era imperialista. Não sei se segue nessa linha, provável que sim, tá? Que seria o imperialismo, o capitalismo soviético, né? Em fase de restauração do capitalismo. Não sei, não li o suficiente do PSTU, eu leio algumas matérias boas que saem, aliás, lá, levam a reflexão. Mas seria nessa linha. Aí eles poderiam argumentar, mas a China agora está se tornando uma potência imperialista de verdade, com esses planos econômicos, principalmente. E aí você tem a discussão que o Rui falou em outros vídeos, né, de que a China não impõe esses goela abaixo que nem o imperialismo faz. Ela faz acordos econômicos, né? Enfim, não é uma discussão que eu vou entrar agora, mas é uma linha de argumento dele. A Rede Globo é pró-Estados Unidos, é pró-Europa. A imprensa mundial, a grande... Pelo menos aqui, isso é muito visível, né? A Globo nunca foi pró-China nem pró-Rússia em nada, né? A maioria das matérias, principalmente a Rússia, foi endemoniada absurdamente. E aí, de novo, poderiam falar, não, mas o Brasil está sob a esfera de influência do imperialismo norte-americano, que aqui é o quintal dos Estados Unidos. Mas ele fala a imprensa mundial, né? E realmente, se você for ver a imprensa e as principais, toda a imprensa, ela pega a fonte de notícias principalmente das agências de notícia. Agência de notícia é uma coisa, imprensa, órgãos de imprensa são outras. Todas as notícias praticamente vêm de algumas agências de imprensa, né? Tipo a mesma da BBC, eu esqueci os nomes, tá? Que refletem toda a visão ocidental, né? Como alguns gostam de dizer. E aí você tem algumas poucas independentes, tá? Então, poderia argumentar, mas a China tá com a própria agência de imprensa, ela tem a agência de notícia, a Rússia tem a dela também, acho que é RT. Depois eu boto uns links aqui, é legal ter uns sites para você, pelo menos quem lê inglês, vai ter sempre a opção de ler em inglês. Todas essas agências, elas... os números fantasma não me ligando. Todas essas agências, elas têm no site delas, os órgãos de imprensa, assim, tem no mínimo uma versão em inglês. Então, quem consegue ler inglês consegue ler outras visões, né, de notícias, né, outras visões de relatar os fatos. A imprensa burguesa, capitalista mundial, toda ela é controlada por esse bloco imperialista. Os russos, eles têm a RT e a Sputnik, olhe lá. Ele citou a RT e o Sputnik. É o que eu tenho aqui. Eu tenho uma iraniana também, um link guardado. Tem duas chinesas. Eu peguei uma do Líbano,
para ver o que estava acontecendo, né? Tem uma versão em inglês, então mas se você for comparar, a massa é do imperialismo real, né? Você tem esses superchats, o PSL não arrumou isso até hoje, sai duplicado, não sei se é proposital, mas é meio besta isso, cada vez que o cara manda um superchat sai duplicado. E aí tem os fanfarrões que sempre jogam um real só pra tirar sarro. Esse aqui vai na linha do PCO, né? Porque ele tá zoando o Jones Manuel. Jones Manuel. Porque teve mais um racha no PCBR agora, né? Do Ivos Pinheiro. Ivan Pinheiro. Criticou o Jones Manuel e teve um racha. E ele tá tirando sarro justamente aí. Não deu pra ler o resto, né? Mas como é que você consegue manter um partido por tantos anos? Se o meu tá rachando, é isso que ele ia colocar ali, zoando. E aí tem gente que vai acusar o Rui de ditador dentro do partido. Ele consegue porque ele é ditador, só tem ele e tal. Não conheço a estrutura interna, embora seja filiado. Eu falei, não, só tô lá pra apoiar, meu nome tá lá pra apoiar. Então não posso falar do que ocorre internamente no PCO, tá? Mas assim, é louvável que o partido se manteve, não teve racha. O PSTU teve alguns rachas, mas o PSTU é um partido razoavelmente grande comparado com o PCO, deve estar um pouquinho maior e tem uma influência maior nos sindicatos, né? O PSTU, mas tem vários rachas, né? Eu tenho um advogado que ajudou minha esposa aqui, né? Que é amigo do meu amigo lá do litoral, que é do POR. E nessa treta aí da Rússia e de golpe da Dilma e tal, teve um racha dentro do POR. O POR nem não é um partido, acho que ele é meio antigo, né? Acho que é antigo. O partido da Operários Revolucionários, não me lembro, tá? Mas depois eu coloco os links também. Eles racharam no PPRI, e esse advogado foi junto pro PPRI. Então é muito comum rachas, né? E dentro do trotskismo também muitos rachas. E o PCO não teve muitos rachas, né? Então essa questão é interessante também de discutir, mas não dá para discutir com um conhecimento maior do que ocorre no partido. E olhe lá, que digamos assim, é uma imprensa que eles criaram de resistência. Não domina absolutamente nada. O último racha foi do PSOL, né? Que saiu aí. Um racha feio. Os chineses, então, nem isso tem. Né? Os chineses não têm. A China é um imperialismo sui generis. Porque ele é um imperialismo que não tem poder político mundial. Por exemplo, no Brasil, todo o imperialismo tem um poder político. Aqui nós temos, por exemplo, os jornais locais que refletem a política do imperialismo, mas nós temos a CNN, nós temos a BBC, nós temos uma série de órgãos imperialistas que atuam diretamente no país. É interessante notar que é bem recente, né? Pelo que eu me lembro. A BBC, a CNN Brasil, ela tá ligada àquele dono da MRV lá, né? E é razoavelmente recente. E é interessante essa presença, tem a ver também, cronologicamente, tem uma certa coincidência com Lava Jato, né? Bate mais ou menos o tempo. Eu estou dizendo coincidência justamente porque eu não posso ir além disso, né? Não tenho como falar sobre isso. Quem tem influência sobre as Forças Armadas brasileiras? São os russos? São os chineses? Não. É o imperialismo norte-americano, em primeiro lugar. E isso é fortíssimo, né? Essa influência norte-americana nos militares brasileiros, né? Agora eu não lembro onde eu parei aqui. Fui esbarrar. 32? De sempre. Não mudou nada desse. Não, acho que eu tava antes, né? Nossa. O estrangulamento econômico do país é uma operação CRI. Não, tava antes ainda. 28?
colocar. Eu vou voltar nesse tema, porque tem um negócio sobre a Ucrânia que eu queria falar. Você colocar esse ponto, né, essa lorota do imperialismo russo. Estava até antes. Ao circuito econômico imperialista mundial. A Rede Globo não é pró-Rússia. Agora eu voltei. A Rede Globo é pró-Estados Unidos, é pró-Europa. A imprensa mundial, a grande imprensa burguesa, capitalista mundial, toda ela é controlada por esse bloco imperialista. Os russos, eles têm a RT. No Brasil, todo o imperialismo tem um poder político. Aqui nós temos, por exemplo, os jornais locais, que o estrangulamento econômico do país é uma operação criminosa. O estrangulamento econômico da maneira como a questão está indo, isso daí ultrapassa um pouco o simples debate político, né? Porque é uma questão de luta política. É aqui que eu queria chegar, né? Me perdi aqui, fiquei voltando várias vezes, eu esbarrei no botão. Estou usando um touchpad, né? Eu estou no meu notebook lixo aqui. Não tem espaço para usar o mouse, porque o espaço é para o notebook do trabalho, né? Fica a semana toda lá, o notebook do trabalho é só no fim de semana que eu tiro ele de lá. Então eu tenho que usar esse lixo aqui. E aí ele chega nisso. Ele fala aqui que é luta política. Então eu não sei se chega nesse nível, né? Daí ele dá essa importância a entrar nessa discussão e bater forte no PSTU aqui, né? Vamos ver ele continuar o argumento. Eu não acho que chega. Eu acho que é uma discussão política. Não acho que chega a ser luta política, porque tá bem fora assim da alçada do Brasil, né? Bem fora não, porque é tudo interligado e pode ter consequências, mas imediatamente tá meio fora. Nós vimos aqui determinados setores da esquerda se colocarem aí contra a operação russa na Ucrânia. Nós vimos setores da esquerda se colocarem contra a Venezuela. Gente do PT veio ao público falar que a Venezuela teve fraude mesmo, que é uma vergonha, que não sei o que lá. Esse pessoal não está equivocado politicamente. Eles atuam a favor dos crimes do imperialismo. Aí o Rui faz essa denúncia, né? Que sempre vai nessa linha. E realmente não dá para saber. Eu lembro do vídeo do Pedro falando, eu não sei se foi um recente ou se foi aquele que eu disse, ele até falou, não, tem quinta coluna mesmo, tal, mas além disso, tal. E com certeza, se o Temer é comprado da direita, que eu acho que é muito mais fácil, com certeza tem gente, principalmente no centro-esquerda, que é mais fácil. Mas eu acho que não é só isso, né? Não é só gente comprada. Eu acho que isso é minoritário, até, não sei, tá? Especulando completamente. Mas tem gente iludida mesmo, que segue o discurso pequeno burguês, né? Que o Rui vive falando do discurso dele, são pequeno burguês e tal. Então, é mais ilusão mesmo, né? Ou se eu estiver errado, se o Rui estiver errado, ou a visão correta, é a gente que está errado, mas é mais uma ilusão, porque assim, pode ser realmente que a luta do Maduro dentro envolveu manipulação para vencer e tal, pode ser, tá? Mas que tem uma força extrema, né, por trás, poderosa, rica, que tem muito interesse em derrubar o Maduro ali, existe. E aí complica. Como é que você vai saber o que é manipulação ali, né? O que o imperialismo faz com a Venezuela é uma operação criminosa. O estrangulamento econômico do país é uma operação criminosa. Isso é indiscutível, né? Sanções
São uma arma política, uma arma. Você aponta canhões econômicos para mim, você destroça, morre gente, né? Claro, morre gente de fome, fica gente doente por comida e tal, você corta remédio, né? Você não permite que importa remédio e tal. Acho que tinha um debate do Gustavo que ele estava falando disso, né? Das sanções econômicas. E aí você tem a desculpa que é para proteger aquele povo, para defender a democracia daquele povo que você está fazendo isso. Esse sempre foi o discurso americano, né? Estadunidense. Então você mata aquele povo de fome falando, não, isso aqui é pro seu bem, para você se libertar do Saddam Hussein aí, se libertar do Maduro. Estamos bloqueando para fazer uma pressão nesses governos cair e você ser feliz. Vai passar uma fomezinha, vai morrer, vai, mas é pro seu bem. Esse é o discurso estadunidense. Nossa. Defender, se colocar contra a Venezuela em nome da democracia, que é uma coisa que ninguém sabe direito o que é isso, né? Uma pausa, é uma democracia burguesa, muitas limitações na democracia burguesa, certo? Porque quem controla a democracia burguesa são os burgueses, por vários meios. Pode parecer loucura, chapéu de alumínio, né? Aí no caso, para quem é mais de centro, mas é um controle. Muita gente vê como natural, que a democracia é natural, é uma evolução. Em partes é uma evolução, mas é indiscutível que é controlada por quem tem dinheiro. A sociedade capitalista, ela é controlada por quem tem dinheiro, é controlada mesmo, né? O dinheiro de campanha é muito importante. Você acha que você é livre votando, não é completamente assim, né? Todo discurso vem da Globo. A Globo é o quê? Um monte de dinheiro. Aí você tem a mídia hegemônica. Antigamente TV e rádio, né? Era uma maneira de controle. Tudo. Quem detém tudo é quem tem dinheiro. Então tudo que sai de informação, tudo que sai de tem forte viés, né? Tem um enviesamento, né? E aí as campanhas, o Enéas, né, por exemplo, que não era uma opção da burguesia na época. O cara tinha 30 segundos e gritava meu nome é Enéas. Ele conseguiu votos, por quê? Porque ele conseguiu canalizar a revolta do momento. Imagine se ele tivesse 1 hora para falar, o que ia acontecer, né? Mesma coisa a extrema esquerda. Imagina se os caras têm 1 hora, é que aí você tem, além disso, uma grande propaganda anticomunista que vem, né, desde o domínio aqui, principalmente desde a ditadura, mas desde a Segunda Guerra Mundial, principalmente, né, também. Aí complica um pouco a vida. O Enéas tinha uma vida um pouquinho mais fácil nisso, ao defender apenas o patriotismo, o nacionalismo, né? É simplesmente uma política de apologia dos crimes do imperialismo. Então, companheiros, a importância, né, da data do dia 31 de março é que nós temos que colocar em relevo o problema do imperialismo e dos associados do imperialismo dentro do país. Quer dizer, nós temos que colocar em perspectiva para todo mundo contra quem nós estamos lutando. Nós, por exemplo, não estamos lutando contra o fisco. Você fazer essa proposição no Brasil, a pessoa vai pensar que você tomou droga. Não faz o menor sentido. Olha, nisso daqui o pessoal tem plena razão, tá? Porque o inimigo do Brasil é os Estados Unidos. E aí justamente você pode falar, China e Rússia é imperialista. Digamos que o pessoal fala, tá bom, é imperialista. Tá bom, imperialista. Só que a gente tá com... Quem tá com a bota no nosso pescoço é o imperialismo estadunidense, né? Olha aí os meus fantasmas de novo. E aí não faz muito sentido. Aí, por exemplo, você fala, mas também não faz sentido o pessoal ir lá apoiar a Rússia e tal. Tudo bem. Tá? Mas você pode até falar isso. Não, então, tudo bem.
Nem apoiar o Hamas tal. Só que aí é muito pior. Quando o Hamas, você tem um genocídio lá, tá? É desproporcional a força do que ocorreu. Destruíram Gaza completamente com bombardeio, né? Mas pode falar, mas a Ucrânia também é desproporcional. Não completamente. A Ucrânia tem apoio da OTAN, dinheiro e mercenários, batalhões nazistas, neonazis. Você tem, ou que nem o Trump falou, eu te dei os Javelin. Até o Trump deu Javelin, né? Por mais que ele fale, seja contra a guerra. Então é uma diferença muito grande, tá? Eu realmente vejo que entrar no embate contra a Rússia tal, nesse momento, ainda mais tendo BRICS, eu acho meio fora do escopo. O inimigo do povo brasileiro continua sendo o mesmo de sempre. E aí tem aquela velha história, o inimigo do povo, dos trabalhadores, são os capitalistas em geral, sim, são os capitalistas. São as nações cabeçadas por capitalistas, tal, sim, mas a gente tem que ter certas prioridades, né? Primeiro, o imperialismo mais danoso de todos e o que está com a faca no nosso pescoço, né? Mesmo que seja um combate ideológico, discursivo, eu acho importante. Não mudou nada desse ponto de vista na situação política mundial. E é importante ter claro o seguinte, né? Que o setor que é apresentado como democrático é o imperialismo no Brasil, né? O PT fala da frente ampla, seria o acordo com os partidos que não são bolsonaristas. Aí é um problema, né? Porque tem gente nesses partidos que com certeza é pior do que o Bolsonaro na prática. Pega o Ronaldo Caiado do Mato Grosso. O que ele tem de melhor que o Bolsonaro em termos de agressividade política? Nada. Esses setores, né? O União Brasil, que está cheio de gente que vem da ditadura militar e tudo, estão sendo apresentados como uma salvação da democracia. Isso é uma arapuca. Isso é uma política que levará a esquerda e os trabalhadores a uma derrota catastrófica. Eu vi recentemente uma matéria. Era o trecho que eu queria, né? Ele vai entrar numa matéria que eu não vi ainda. Então acho que esse trecho final, ele entra na frente ampla, né? Que ele está falando. A frente ampla é constituída por gente do imperialismo, né? E aí, por exemplo, se tem gente mais centro e tal, tipo o Henri Bugalho, que vai defender uma frente ampla. Não sei nem se, por exemplo, o Pedro Ivo vai nessa linha, se vai com ressalvas e tal. Acho que até vai com algumas ressalvas. E essa é uma discussão complexa, né, cara? É muito complexa. Que a velha, aí você fala contra o fascismo, como é que a gente vai lutar e tal. E aí, por exemplo, eu vi um vídeo do Jonathan Manuel falando sobre convergência tática, né? Então, pode chamar nos atos para vir junto. Não, quer vir, quer vir, vem, né? Nos atos e tal, então, vamos todo mundo junto e tal. Só que falar, o caminho não é esse, no meio do palanque. O caminho, vamos combater tal, sim, mas temos que ir por aqui e tal. Então é válido e tal. Mas, quando chega no governo, né? Dentro do capitalismo burguês, na fase atual ainda, com a pressão da extrema-direita, fica muito complicado, né? Então é uma reflexão muito mais profunda. Como é que vai combater a extrema-direita? Como é que vai combater o imperialismo? A extrema-direita é uma face do imperialismo que está em decadência, né? Então eu acho que tem que manter o discurso de esquerda de verdade e fazer uma ou outra convergência tática mesmo. E no caso do governo petista,
muito amarrado, né? Tem que ver o que fazer, defender, como que defender? Defender com críticas, no mínimo, né? Com muitas críticas. E próximas eleições a gente tá bem frito, na minha opinião, muito frito. Veremos o que vai dar.